eu quero começar dizendo que é um processo muito sofrido fazer uma adaptação de dissertação para o capítulo, porque na dissertação, por exemplo, tem uma parte enorme que eu falo só sobre a história do design da educação. Então, é sofrido porque, enfim, você precisa super adaptar, né? E não dá tempo mesmo, mas eu vou tentar resumir aqui um pouquinho e responder a sua pergunta mais objetivamente, né? É, eu quero começar dizendo que a educação escolar, ela bebe na academia, né? As disciplinas que estão presentes hoje na escola, elas estiveram e nasceram primeiro na academia, depois elas se transformaram em saberes escolares, né? Então, essa relação entre a produção de conhecimento e a escola é um dos pilares da escolarização, né? Um dos objetivos da escolarização é colocar as crianças em contato com saberes vigentes na nossa sociedade hoje em dia. Portanto, isso é uma decisão cultural, política, social e econômica. O design, ele tentou, os movimentos, né, de design, e o design é uma área já academicamente robusta, amadurecida no Brasil e no mundo, e as tentativas do design que eu pesquisei na literatura, né, de entrar no currículo da escola, foram via artes visuais. Foi via disciplina de artes, historicamente, no Brasil. O que não teve grande sucesso, né? Então, assim, eu não sei quantas de vocês, eu não sei de quais áreas vocês são e de quantas de vocês estão envolvidas com políticas públicas de produção de currículo e tal. Mas fato é que tem forças também, né? De poderes de classe, de áreas dominantes que têm mais ou menos força para entrar na escola. Então, a gente acabou de ver agora, por exemplo, essa semana que passou, a aprovação das regras para computação na educação. É a primeira vez que a gente vai ter, em toda a história do Brasil, uma disciplina não canônica, digamos assim, né? Então, vai ter lá, tem um puxadinho da BNCC agora, tem direitos de aprendizagens. Eu vi, saiu Isso, recentemente, essa semana. exatamente. Então, eu estou só dizendo isso por quê? Porque para qualquer área de conhecimento entrar na escola, ou nos currículos, ou na cultura escolar, ela precisa dessa força da política pública. O design nunca teve isso. Isso é a minha investigação, tá, gente? É a minha trajetória de investigação. É sempre importante dizer isso. Mas aí o que foi acontecendo? Que o design, ele entrou, eu gosto da analogia do cavalo de Troia, né? Porque o que aconteceu? Na medida em que a tecnologia começou a entrar nas escolas e nos currículos, o design veio junto. Veio junto porque ele é uma abordagem de criação e de criatividade, sobretudo com uso de tecnologia e de uso de tecnologia, né? Então, o design thinking, ele também foi muito popularizado porque ele se apresenta como uma abordagem que serve a todas as áreas. Então, assim, ao contrário da tentativa, né, do design de entrar na escola via artes visuais, o design, quando ele chega, e ele chega como pensamento de design, não querendo ser uma aula de design, mas uma abordagem que se aproxima, por exemplo, da metodologia de aprendizagem baseada em projetos, ele ganha mais aderência do que o primeiro movimento e a primeira tentativa do design de entrar na escola, tá? Isso é uma análise histórica que eu faço na minha pesquisa. Agora, sobre como o design nos ajuda, e aí tem até um podcast, depois eu posso enviar para vocês para falar um pouquinho sobre isso. Tem vários lugares, né, que a abordagem do design entra na escola e pode nos ajudar. Eu quero começar dizendo que isso está tão interligado e muitas vezes é preciso. Eu vim da história originalmente e eu vim pesquisar, e eu originalmente também pesquiso história da ciência e da técnica, então eu amo esse tema. E originalmente o que a gente chama, por exemplo, de design de interação, que são as pessoas que trabalham com o design das telas e dos sistemas que a gente usa, ele bebe no sócio-construtivismo. Então, toda essa noção que a gente tem da atividade, realização de uma tarefa,
ela nasceu baseada nas teorias da atividade de Leontiev, nas teorias de socioconstrutivismo de Vygotsky. Então, as pessoas que desenharam os primeiros computadores, elas beberam na teoria socioconstrutivista para desenhar suas telas. Portanto, quando a gente agora volta a falar da experiência do usuário, da jornada de usuário, eu acho que é muito, sei lá, não sei se é irônico, o que é, qual que é a palavra, mas fato é que a gente volta a pensar na experiência. A experiência no design, ela é uma coisa muito diferente da experiência em educação, né? Então, assim, a gente tem um texto, para mim também, que é muito importante na experiência na educação, que é do La Roça. Acho que a maioria das pessoas que trabalham com educação infantil já entraram em contato com esse texto, e também vai dialogar com aí as principais correntes e abordagens de educação que a gente tem vigendo hoje, né? Que é a mais socioconstrutivista e a mais cognitivista, né? Então, o fato é que o que é a experiência para mim, qual que é a grande contribuição do design? E aí é importante entender também que outro lugar, que outro aglutinador, outro elemento aglutinador dessa pesquisa é a noção de complexidade. E a noção de complexidade é em Edgar Morin, né, que é aquela que coloca áreas de conhecimento policompetentes para conversarem. Então, tal qual a educação se aplica a várias áreas de conhecimento, o design também. E quando a gente fala da complexidade, o que a gente consegue também, trazendo de volta Edgar Morin, é mais ou menos organizar os contornos de experiência das pessoas, dado que a aprendizagem é invisível, intangível, imprevisível, individual e inconsciente. Eu falo que são os 5 Is da aprendizagem, né? Que é essa coisa tão etérea, tão difícil de tocar. Não à toa, esse livro é o tempo todo sobre isso, né? Como que a gente torna a aprendizagem visível a fim de ir tornando esse caminho, a fim da gente conseguir tocar isso, que é muito mágico, né? É muito mágico, a aprendizagem é muito mágica. Eu falo que, nossa, o dia que uma criança lê, o dia que uma criança descobre algo, aquele eureka, que isso é muito mágico, né? Isso é tão invisível, mas tão real e tão palpável ao mesmo tempo. Então, o design, a principal contribuição do design, para mim, é essa, assim, é organizar os contornos de experiência, dado que a gente não consegue prever, e dado que a gente não consegue ver, e dado que a gente não consegue desenhar, né, designar. Eu não posso dizer qual vai ser a sua experiência de aprendizagem, mas eu tenho algumas pistas, porque eu já observei e já tornei visível várias outras experiências de aprendizagem. Então, o design ele é cheio de ferramentas, é cheio de recursos, por ser um pensamento, tem uma linguagem, então, portanto, essa linguagem vai criando recursos e ferramentas que ajudam a gente a pensar a educação desse lugar. Para mim, quais são as vantagens, né, e os benefícios? Porque a gente tem muitas áreas de conhecimento que contribuem para a educação. Que todo o esforço, né, que a gente fala, por exemplo, da metodologia ativa, que é de colocar o estudante no centro, e tem várias questões relacionadas a isso, de estar olhando sempre para o outro, né, de ter uma autenticidade, uma legitimidade ao que interessa, né? O que nos interessa de verdade é a aprendizagem. Então, como o design tem essa obsessão pela experiência das pessoas, como o design tem essa obsessão por como é a experiência do outro e o que está envolvido na experiência do outro, eu acho que o design ajuda a colocar o olhar do professor no que realmente importa no processo, que é a aprendizagem, né? Então, eu acho que o design ajuda a ancorar o nosso olhar para a aprendizagem, que para mim, como educadora e como visão de educadora,
como visão político-pedagógica, eu estou super interessada no que os meus estudantes estão aprendendo. E como formadora de professores, para concluir, eu estou super interessada no desenvolvimento profissional dessas pessoas adultas, né? Eu estou super interessada no que ele está pensando, no que ele está sentindo, em quais são suas questões, quais são seus obstáculos, como aquilo se relaciona com o cotidiano dele, com a dificuldade que ele tem dentro de sala de aula, com algo novo que lhe é proposto, com as questões sociais e políticas envolvidas nessa profissão, que são muito desafiadoras. E então, é como também eu pensar em quem ensina, porque tão importante quanto pensar no aluno é pensar no professor, afinal de contas, as pesquisas nos informam que o principal fator do sucesso da aprendizagem é o professor. Então, vira um ciclo, né? Então, a gente não precisa mais brigar se é o professor no centro ou se é o aluno no centro. Então, é a relação entre aluno e professor que é o centro do sucesso das aprendizagens escolares, né? Aí eu estou falando de escola. Então, e a gente tem poucas ferramentas, né, para ajudar a olhar para a experiência do professor, né? Então, quando você começa a olhar para a experiência do professor, é desesperador, porque no uso de tecnologia, por exemplo, né, você pode... Eu fiz a última, vou dar exemplos práticos, tá? Essa pesquisa foi aplicada em 2015, mas eu vou dar exemplos práticos de como que você pode pensar a experiência do professor. Uma aplicação muito básica é no uso de tecnologia na escola, né? Se você fizer uma jornada do professor, de todos os movimentos, os tempos, as ações, os custos emocionais envolvidos, por exemplo, no uso de tecnologia em sala de aula, você vai entender o que é a vida do professor, né? Então, assim, eu quero usar o computador na aula X, dia tal. Reserva na TI. Eu sei mexer? Não sei. Então, aprende. Aí eu dedico um tempo para aprender o software. Eu tenho que cadastrar os alunos, então eu vou subir a planilha e vou cadastrar e vou criar todos eles. Aí, no dia... beleza. Aí, planeja a aula. Chegou no dia. Chama o carrinho, traz o carrinho móvel. Todo mundo, agora liga o computador. Agora todo mundo faz um cadastro, login e senha. Uhul, então vamos para a aula. Beleza, acabou, fecha o computador. Pensa, um dia que você quiser usar um software com seus alunos em sala de aula, isso é uma jornada, isso é uma ferramenta de design que a gente faz. Você vê quantos obstáculos, né? Parece uma corrida, assim, que o professor tem que ir seguindo para ele chegar numa aula de 50 minutos. Quanta coisa ele tem que fazer para, por exemplo, usar a tecnologia numa aula de 50 minutos. Então, você descobre por que o professor não usa tecnologia em sala de aula. Você descobre por que o professor não está usando a plataforma de aprendizagem. Você descobre por que o professor não está conseguindo colocar os alunos para trabalhar em grupo, enfim. Então, acho que não é só sobre tecnologia, né? Mas se você for fazer um estudo da jornada dos professores e do que os professores vivem diariamente, você, como formadora de professor ou como gestor, vai entender onde estão as prioridades, né? Então, onde estão as principais dores dos professores para planejar uma aula, executar uma aula, entregar as notas, entregar as atividades, reconhecer seus alunos. Então, vai tornar visível o que é a jornada do professor e onde estão as necessidades do professor em sala de aula. Acho que eu falei muito mais. Não sei se eu te respondi também. Imagina, não falou nada. Aliás, não falou muito, não falou tudo. Que delícia. Érica, sinta-se à vontade. Boa noite, Ana, boa noite, Dani, Boa noite. Cris, Boa noite. Carol. E aí, nesse pensamento que você estava falando, Ana, na hora em que eu estava tentando me colocar como um professor, tentando fazer essa jornada, eu percebi também o quanto não dá para ficar sozinho, né, Ana? Não tem como. E isso a gente é alguma coisa que a gente vem falando desde o primeiro momento. O quanto não dá para pensar numa educação eu no meu escritório fazendo o meu planejamento, né? É mais ou menos por aí, né? Sou professora de 5º ano, numa escola particular aqui em São Paulo, e esse é o meu grande, eu acho que acaba sendo, parece forte, mas é um sofrimento, porque eu percebo que eu faço, eu estudo, eu vou e eu não estou conseguindo produzir, porque cada vez mais eu estou vendo que
não adianta ser eu, tem que ser nós, né? E nessa sua experiência foi meio assim também, que você me pode falar para a gente aí? Claro, eu não sei o quanto vocês aprofundaram na jornada, mas na, o problema meu problema de pesquisa era a formação de professores para aprendizagem baseada em projetos. A gente abriu uma escola do zero, que já começou com aprendizagem baseada em projetos. Os professores chegaram 3 meses antes, ficaram 3 meses em formação, mas quando começou as aulas, o primeiro trimestre foi um caos. E os materiais de aprendizagem eram desse lugar que eu falei para vocês, né? Então, a maioria por escrito, oral, não tinha um suporte visual. E os professores falavam muito de um passo a passo, enfim. O que era um dos pressupostos O que é um pressuposto da aprendizagem baseada em projetos, Érica? É o planejamento em conjunto, né? Que é, hoje, para mim, um dos principais gargalos da educação, pública e privada, porque os professores não têm um tempo de qualidade para eles planejarem juntos, né? Não tem, cara, todo mundo fala da importância da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, da colaboração dos professores, tererê, tororô, mas o professor não tem uma hora remunerada, paga, de qualidade, para ele planejar junto, para ele colaborar junto, para ele trocar. E o pior de tudo é que as pesquisas nos informam que a maneira mais efetiva dos professores aprenderem é uns com os outros. A maneira mais efetiva dos professores aprenderem uns com os outros. E óbvio, tem que ter intencionalidade nisso, né? Então, você precisa fazer um design disso, de professores mais experientes, sendo mentores, tutores, supervisores de professores menos experientes, de metodologias de trabalho e de produção e criatividade que criam contornos para a experiência de aprendizagem de professores, né? O tempo todo eu quero estar falando aqui desse processo de homologia de processo. Na minha experiência, a questão do sofrimento do professor tinha a ver com não ter material de suporte, porque essa escola em específico, ela tinha muito tempo de planejamento junto, então os professores ficavam muito tempo juntos. Tanto que o experimento de validação desse artefato eram 2 professoras de terceiro ano que planejavam juntas, porque elas eram uma dupla, a escola era bilíngue, então tinha a professora em língua portuguesa e a professora em língua inglesa. Então, elas sempre planejavam tudo juntas, tá? Então, era um desenho muito favorável, muito favorável. Então, no meu caso, na minha pesquisa, a questão da solidão e do sofrimento do professor não se aplicava por uma série de questões, mas acho que principalmente por essa razão. Mas e aí eu vou tentar amarrar a pergunta da Carol com a sua, né? Porque quando a Carol fala qual é a contribuição do design para a formação de professores, e quando você me narra essa sensação, que as pesquisas também mostram isso, né? Eu acho que a gente está investindo bastante nos últimos anos em entender a experiência dos professores, e os professores relatam muito essa solidão e esse sofrimento, porque as gestões, em geral, seja a gestão da escola ou a gestão das redes, não conseguem promover com intencionalidade, seja esses momentos de encontro, ou seja, esse acompanhamento para entender os diferentes níveis de motivação e engajamento, né? Não há nenhum instrumento nas escolas ou nas redes que recompensem, que premiem ou que reconheçam esses professores que, mano, estão ali, estão indo na frente, estão aqui quarta-feira, 12 dias, não sei se eu sou gestora ou se eu sou coordenadora pedagógica, sabe que você tem plano feriado, conversando, estudando sobre livro, entende? Então, assim, como a gente pode tornar visível, né, isso? Então, a gente tem um problema mega sistêmico aqui, que o design não vai resolver, porque o design não é essa bala de prata toda aí, mas se a gente fizer um recorte e tentar entender, uma das principais questões que estão pressupostas no design
é exatamente a noção de colaboração e de cocriação. Tá? Então, eu vou falar daqui do que é possível e do que são os inéditos viáveis para trazer Paulo Freire para a nossa discussão, né? Quais são os inéditos viáveis que o design pode fazer para tirar os professores dessa solidão? Como eu disse, o design tem diversas ferramentas, e a jornada de usuário é uma delas, para alinhar o pensamento entre um grupo de trabalho, né? Então, por que você faz uma jornada? Para você conseguir comunicar visualmente a experiência das pessoas envolvidas no seu serviço ou produto, né? Se nós somos parte, essa foi, inclusive, a hipótese testada na pesquisa. Os professores não sabiam como fazer aprendizagem baseada em projeto. O que eu faço agora? Eu começo por onde? O que acontece no meio? O que acontece no final? O que tem entre uma coisa e outra? São 3 meses de projeto. Para onde eu vou? Como eu desencadeio isso? Então, a nossa hipótese era o seguinte: se a gente deixar isso visível para todo mundo, isso começa a virar um consenso. As pessoas olham para aquilo na sala dos professores, as pessoas conversam sobre aquilo, alguma coisa diferente acontece, as pessoas voltam naquele quadro, anotam e falam, isso aqui não está bem assim, isso aqui comigo aconteceu diferente, a gente promove encontros intencionais para as pessoas falarem sobre aquilo, a gente coleta dados e traz esses dados para o grupo entender se aquilo continua fazendo sentido ou não. A gente cria outra jornada a partir disso. Então, eu acho que, sendo bem simples, uma resposta simples e objetiva, Érica, é usar essas ferramentas de visualização e de alinhamento de equipe para tornar visível esse trabalho de professores e fomentar, né, a colaboração dentro das escolas. Então, de que forma? Se a sua escola vai começar a trabalhar com projetos, ou se a sua escola vai ter um projeto, por que não criar um quadro visual de acompanhamento do projeto, onde pessoas aportam ali diferentes contribuições e dessa forma a gente vai tornando visível o que cada pessoa está fazendo, né? Então, às vezes fica parecendo que é só sair pregando um monte de coisa na parede das escolas, né? E não é sobre isso. É preciso ter mais intencionalidade. Mas fato é que eu acho que a gente usa pouco esses espaços, essas paredes, né? Ou que a gente não coloca mais intencionalidade nas poucas e raras horas da reunião de professores, né? Então, vou dar outro exemplo. O duplo diamante, que é esse diagrama, né, que comunica o pensamento do design, que é a hora que a gente diverge e a hora que a gente converge, isso é uma coisa que super me organizou, porque eu detestava ir para reunião de professores e ficar só na ideação, na criação, a gente não saía de lá com nada. No dia seguinte ia ter a festa junina, ou o projeto, ou a mostra de arte, e quem vai fazer o quê? Não saiu nada, não definiu nada. Então, assim, a gente tinha 1000 ideias, não executava nada. Então, o pensamento do design me ajudou muito, porque eu consigo reconhecer e eu consigo convidar meus colegas e as minhas colegas para a hora de fechar. Falou, não, gente, agora está na hora de fechar. Vamos fechar isso aqui. Dessa forma, por exemplo, se eu tenho uma reunião de planejamento de 50 minutos, eu consigo ser mais consciente e atenta. Gente, 25 minutos para a gente criar, 25 minutos para a gente fechar. Nós vamos ter que fechar. Tem que sair. E a gente vai sair com uma coisa daqui que a gente vai ficar feliz com isso. A gente não vai lamentar depois. Então, assim, o pensamento do design, ele tem muito isso na equipe, né? Que é o feito é melhor que o perfeito. Então, a gente vai sair daqui com um protótipo, tem até o conceito de protótipo, a gente vai testar isso rápido, a gente vai colocar isso rápido, vamos testar isso rápido com os alunos, se isso não funcionar, a gente volta e recria. E eu acho que isso funciona muito, porque a gente que é professora, a gente é muito perfeccionista, a gente não quer errar. Bom, primeiro por conta de todas as coisas que a gente já sabe. O professor não pode errar, o professor não pode ser vulnerável, a gente fala muito do erro, mas a gente não tem metodologia para trabalhar com erro. Isso é outro buraco. O professor pode errar. Não pode. Porque senão o pai aparece, a família aparece, a coordenadora pedagógica vê. Então, se a gente coloca ali a abordagem
como nosso lastro conceitual, como um teste, de novo, né, gente? Não é para chegar amanhã e falar, ah, não, mudou tudo a partir de agora, minhas aulas vão ser todas baseadas em design thinking. Não é isso. Mas, tipo assim, poxa, eu acho que eu quero testar isso aqui, quero testar isso na minha reunião de professores, eu quero testar isso no meu planejamento, eu quero testar isso com os meus alunos, e eu quero testar isso com a minha coordenação pedagógica. Então, é ótimo para mim quando a minha direção ou a minha coordenação me pede uma coisa que ou é um problema gigantesco e eu consigo fatiar aquele problema e dizer assim, olha, eu vou testar essa hipótese, e ela é pequena e eu tenho uma solução para isso sim, a gente no final vai e volta. Então, me ajudou muito a ir fazendo ciclos de experimentos, sabe, Érica? E eu acho que parte da solidão, no meu caso, se resolve quando eu convido o outro para fazer um projeto comigo, né? Quando eu falo assim, olha, tem isso aqui me incomodando, eu não estou feliz e eu queria testar isso. Vem comigo, né? Então, assim, acho que ele me deu esse rastro mesmo, sabe? Assim, ele me deu um método. Eu acho que às vezes a gente não gosta de chamar de método, mas é importante a gente nomear. Para eu me conectar com os meus colegas e as minhas colegas de trabalho, nesse convite à experimentação e ao teste, e sem medo de errar, sabe? Fazer ciclos pequenos de inovação dentro da escola, coisas pequenas. Mas que aquilo vai, e a gente vai criando essa cultura, né, na instituição que a gente tiver, para poder conseguir trazer mais pessoas para perto. Então, eu acho que é singelo, mas eu acho que me tirou muito da solidão, assim, porque eu sempre era aquela professora que queria fazer tudo diferente, e nunca eu tinha algo para me explicar ou para explicar o que eu queria fazer. E quando eu encontrei o design, isso foi muito, muito, muito reconfortante para mim. Obrigada, Érica.